Gente, agora um alerta. Você sabia que 30% dos adultos têm anemia? Pois é, e metade das crianças com menos de 2 anos também é anêmica. Um problema silencioso que pode ter consequências sérias. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 30% das pessoas são anêmicas e muitas nem sabem. Elas apresentam, sem saber por quê, sintomas como cansaço, fraqueza, indisposição e perda de apetite. A principal causa do problema é a falta de um importante nutriente no organismo, o ferro. Ele atua na fabricação das células vermelhas do sangue e transporta oxigênio para todo o corpo. No caso das crianças, pelo menos metade dos bebês com menos de 2 anos tem anemia. E se o problema não for tratado, ele pode levar até uma dificuldade de aprendizagem na fase escolar. A anemia é confirmada pelo exame de sangue, mas alguns sinais ajudam no diagnóstico. A pessoa anêmica apresenta pele e mucosas pálidas, gengivas, palma das mãos e parte interna dos olhos descorados podem ser um alerta para cuidar melhor da alimentação. E para aprender sobre os alimentos que ajudam a combater a anemia, nós vamos conversar com a nutricionista Gabriela Goulart. Bom dia, Gabriela. Tudo bem? Bom dia. Nós temos aqui uma série de alimentos que muitas pessoas dizem que faz bem para não ficar anêmica, mas já tem um aqui que eu fiquei sabendo que tem muitas coisas boas e coisas ruins também, é isso? O fígado é um alimento que ele é muito utilizado, né, para anemia, por ele ter ferro, ele ter bastantes vitaminas e minerais. Só que se o animal recebeu uma quantidade boa de hormônio ou de algum medicamento, também vai concentrar no fígado, porque o fígado é a peneirinha do nosso organismo. Então o fígado não é mais indicado nesses casos. Então vamos falar o seguinte, o que a gente tem aqui? Eu tô vendo, ó, tem couve, vegetais, tem cebolinha, salsinha, aquilo ali é agrião ou não? Rúcula. Rúcula, aqui a gente tem uma rapadura. A rapadura também é boa para anemia. Rapadura, açúcar mascavo, muita gente já comeu não metade sabe da rapadura. Eu fiquei sabendo que faz bem, aproveitei. Mas por que faz bem a rapadura e o açúcar? Elas têm uma quantidade de ferro também. Ferro também. Okay. Ali a gente tem também o grão de bico, lentilha, o feijão, ervilha e castanhas. E frutas secas também, aqui a gente tem uma passa. O modo de preparo, por exemplo, da lentilha, do feijão, ele interfere na qualidade nutricional desse alimento? Na questão do ferro, não. Porque o ferro não é um mineral que vai se dissipar ou que seja volátil. Né? Mas em outros aspectos pode ser sim que a preparação prejudique em alguma coisa. Mas como a gente está falando de anemia, nesse caso não. Gabriela, café e leite são proibidos para quem tem anemia? Não é que o café e o leite são proibidos. Eles devem ser consumidos longe de alimentos que sejam ricos em ferro. Por quê? O cálcio é um outro mineral que compete na absorção do ferro. Então, não é muito interessante você consumir junto. Interessante é consumir a vitamina C, que ajuda na absorção do ferro. Então, para quem já tem aquele hábito de consumir um suco durante o almoço, é indicado que seja um suco rico em vitamina C. E onde a gente encontra mais vitamina C? A gente sabe que as frutas cítricas têm muita vitamina C. Sim, goiaba, acerola, laranja, abacaxi, são frutas que têm uma quantidade boa de vitamina C. Eles dizem, inclusive, que a acerola tem muita, né? Tem 20 vezes mais do que a laranja, é verdade? Essa questão de quantidade, se 20 vezes mais, mas ele tem uma quantidade bem grande de vitamina C. A goiaba também, muita gente não sabe disso. A goiaba tem bastante vitamina C. Agora explica melhor pra gente essa história da vitamina C contra a anemia. Ela não é contra a anemia, né? Ela é para ajudar a absorção. Ela ajuda na absorção do ferro. Então você tem que comer o ferro, não adianta comer só a vitamina C, tem que comer o ferro também. E as outras carnes? As outras carnes também têm ferro, não só o fígado, né? Todas as carnes. Qual que você indica, assim? Frango, uma carne mais magra, né? Que aí a gente já está pensando também na questão da qualidade nutricional. Mas toda carne tem uma quantidade boa de ferro. Agora é o caso, por exemplo, de comer arroz com feijão tomando suco de laranja? Não, porque o feijão tem uma quantidade de ferro, mas o ferro do feijão não é totalmente biodisponível. Entendi. Então, o ferro da carne é mais biodisponível do que o ferro do feijão. A gente pode combinar isso, arroz, feijão e uma carne. O arroz com feijão é uma combinação muito boa de proteína, né? Agora a gente falou aqui, por exemplo, que metade das crianças no mundo, segundo a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, tem anemia.
Quer dizer, esse dado é também do nosso Ministério da Saúde, que mostra que no Brasil a história se repete, né? Então, como é que a gente reconhece quando a pessoa está anêmica? Esse reconhecimento ele tem que ser clínico, né? Com exames. Tem que procurar um médico, né? Exatamente. O tratamento ele não precisa ser necessariamente com medicação. Né? Em alguns casos, dependendo do grau de anemia que a pessoa tem, até porque existem vários tipos de anemia, né? A gente está falando aqui só da anemia por deficiência de ferro. Tem que detectar qual que é o tipo de anemia que a pessoa tem e como que vai ser tratado, mas é possível também tratar só com alimentação. Existem pessoas que têm anemia e são gordinhas, por exemplo, né? Não significa que a pessoa bem magrinha tem que ter anemia. Sim, por exemplo, a gordura, ela não tem ferro, mas ela tem calorias, então ela vai fazer a pessoa ganhar peso. Agora essas receitas, por exemplo, a pessoa vai lá e bate fígado com couve, com beterraba, tudo no liquidificador e toma aquilo para combater a anemia. Funciona? Pode até funcionar, eu não sou muito a favor a respeito disso. Por quê? A gente não sabe que o cálcio, o ferro prejudica, né, a absorção do ferro. Então, misturar muita coisa não é muito legal. Um dia você come uma coisa, no outro dia você come outra coisa. Até mais interessante para a pessoa também é diversificar. Né? Não ficar todo dia na mesma coisa, na mesma rotina, comendo as mesmas coisas. Entendi. Agora aqui, no caso da salada, por exemplo, dos verdes, tudo que tem um tom mais verde escuro tem mais ferro? Isso é verdade? É verdade. Tudo que é um verde mais escuro tem mais ferro. E tem muitas crianças que têm, assim, as pessoas têm dificuldade de colocar isso para as crianças comerem. Tem alguma dica? Deixar um prato colorido? Exatamente. Não quer dizer que só os verdes têm ferro também. Né? Então, a gente tem um pouquinho de ferro ali na cenoura, é pouca coisa, que a gente está colocando nos alimentos que estão em maior concentração. Então, o ideal é que seja uma alimentação equilibrada. E aí, sim, a pessoa vai ter uma quantidade de ferro suficiente para ela. Para a criança consumir, uma dica muito interessante é um suco de laranja com couve. Você está dando ferro e ainda está dando a vitamina C. Gostoso, né? Vai... Então, e começar a introduzir isso aos poucos. Faz um suco de laranja com cenoura, experimenta. Faz um de laranja com beterraba, depois com couve, aí por aí vai. Certo. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, você. pelas explicações sobre anemia e sobre